A geometria fractal. Em seu livro Fractals Everywhere, Michael Bartley diz o seguinte: a geometria fractal fará com que você veja as coisas diferente. É perigoso ler mais. Você arrisca perder a visão infantil das nuvens, florestas, flores, galáxias, folhas, penas, rochas, montanhas, torrentes de água, carpetes, tijolos e muito mais. Nunca mais você interpretará esses objetos da mesma forma. Nas últimas décadas do século XX, os cientistas descobriram uma nova maneira de entender o crescimento e a complexidade da natureza. Até então, para o homem, o mundo funcionava como um relógio de milhões de engrenagens. Muitas engrenagens já haviam sido descobertas e outras aguardavam somente a sua vez para serem decifradas. Mas uma nova ciência, chamada de caos, mostrou que as engrenagens que acionam a natureza às vezes tornam-se erráticas e imprevisíveis. Por que só agora foi possível observar esses fenômenos? Porque só é possível observá-los usando a grande potência dos computadores. Segundo a ciência do caos, na natureza coexistem a ordem, o determinismo, com o caos, a imprevisibilidade. A ciência do caos normalmente estão associadas duas áreas novas e interligadas na matemática: os sistemas dinâmicos e a geometria fractal. A teoria dos sistemas dinâmicos é o campo que discute analiticamente os fenômenos caóticos e será vista em outra parte. A geometria fractal estuda a estrutura geométrica dos processos caóticos, ou seja, as estruturas que põem ordem no caos. A geometria fractal é uma linguagem que descreve, analisa e modela as formas encontradas na natureza. Tire uma foto de uma couve-flor e de uma pequena parte de seu corpo e amplie as duas fotos no mesmo tamanho. Se a foto não tiver fundo, será geralmente impossível dizer qual é a couve-flor inteira e qual é o pedaço. Isso é assim porque pequenos pedaços da couve-flor são semelhantes ao todo. Dizemos então que a couve-flor é autossemelhante. Agora, o que os matemáticos descobriram é que este fenômeno de autossemelhança está provavelmente muito mais presente na natureza do que você imagina. Isso ocorre na estrutura das plantas, das montanhas, do cosmos, do cérebro, etc. Mandelbrot é geralmente considerado como o pai da geometria fractal, mas antes deles, outros matemáticos criaram figuras estranhas que desafiavam o enquadramento nas definições convencionais da geometria euclidiana, e por isso foram chamados de monstros matemáticos. Vamos examinar 3 desses monstros. O conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor é talvez o primeiro objeto reconhecido como fractal. Embora não possua o apelo visual da maioria dos fractais, esse conjunto é peça fundamental no estudo dos fractais e dos sistemas dinâmicos. Este conjunto representa também um modelo de imaginação abstrata na matemática. Para construir o conjunto de Cantor, partimos do segmento 0,1, o qual dividimos em 3 partes iguais e removemos a parte do meio, isto é, x entre 2/3 e 1/3. Processo conhecido como remoção do terceiro meio. Os 2 segmentos que sobraram formam o conjunto C1. Em seguida, usando o mesmo processo de remover o terceiro meio das 2 partes que sobraram, chamamos de C2 os segmentos que sobraram. Repetindo o processo infinitas vezes, chamamos de C o conjunto dos pontos que sobraram após remover infinitos segmentos.
De que é composto o conjunto C? Note que no primeiro passo removemos 1/3 do comprimento do segmento unitário. No segundo passo, removemos 2 segmentos de comprimento 1/3 ao quadrado. Isto é, removemos 2 dividido por 3 ao quadrado. No terceiro passo, removemos 4 segmentos de comprimento 1/3 ao cubo. Isto é, removemos 2 ao quadrado dividido por 3 ao cubo, e assim por diante. O total removido é então dado por esta soma. O termo entre parênteses é uma PG de razão 2/3, cuja soma é 3. Portanto, o comprimento total removido é igual a 1/3 vezes 3 é igual a 1. Então, removemos todos os pontos do segmento 0, 1. Observando a figura, você será levado a imaginar que certamente sobraram os pontos extremos, isto é, C é o conjunto de todos os pontos extremos dos segmentos. Entretanto, isso não é assim. Na verdade, existem muitos pontos que não são extremos e que pertencem a C. Cada vez que removemos um intervalo, ficamos com outros 2 intervalos, um na esquerda e outro na direita. Se um ponto está em C, podemos identificá-lo como uma sequência de posições à esquerda E e à direita D, que indicam a que intervalo esse ponto pertence. Por exemplo, o ponto extremo à esquerda de C é representado por EE indefinidamente, e o ponto extremo à direita é representado por DD indefinidamente. É fácil verificar que 1/3, 2/3, 1/9 e 2/9 são representados desta forma. Note que cada ponto extremo consiste de uma sequência composta de uma combinação finita de Es e Des, seguida de uma sequência infinita de Es ou Des. Por exemplo, ED, 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 DD, DD, ou DE, DD, DD infinitamente, são com certeza pontos extremos de C. Agora você poderá perguntar, existirão pontos em C que não terminam em uma sequência infinita de Es ou Des? De fato, existem muitos desses pontos. Tome, por exemplo, o ponto ED, ED, ED infinitamente. Esse ponto está em E, depois está em D, depois está em E e assim por diante. Após K estágios, encontramos um intervalo de largura 1/3 elevado a K contido no intervalo precedente. Agora, esses intervalos decrescem em tamanho até que reste somente um ponto, ou seja, o ponto ED, 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 etc. Esse ponto está em C, mas não pode ser um ponto extremo, pois ele não termina em uma sequência infinita de Es ou Des. Mas muitos outros pontos também não terminam com uma sequência infinita de Es ou Des, como esse aqui, por exemplo. E esses pontos também estão em C. Como estamos tratando com grandezas infinitas, faz sentido perguntar, qual é a cardinalidade de C? Primeiro, note que os pontos extremos são denumeráveis de cardinalidade Alep 0. Vide o meu vídeo sobre infinitos para isso. Pois podemos associar a cada ponto extremo um número natural. Mas como vimos, existem muitos outros pontos em C que não são extremos. O fato é que os pontos de C são o conjunto dos pontos extremos mais o conjunto dos pontos que não são extremos. O conjunto de Cantor é uma poeira desses 2 tipos de pontos alinhados. Agora, como podemos mostrar que o conjunto de Cantor não é denumerável? Podemos transformar essa pergunta em quantos números podemos formar com os conjuntos de Es e Des. Naturalmente, podemos associar conjuntos de números com Es e Des com qualquer números binários compostos por 0 e 1, usando a representação binária. Então, para cada número do intervalo 0, 1, existe um número diferente correspondente em C. Portanto, a cardinalidade de C deve ser no mínimo a cardinalidade C do contínuo. Por outro lado, C é um subconjunto do contínuo. E pelo teorema de Cantor, Schroeder e Bernstein, podemos remover todos os números denumeráveis de cardinalidade Alep 0 do contínuo e ficaremos ainda com os números irracionais que têm cardinalidade C. Então, a cardinalidade de C é igual à cardinalidade do contínuo. Como podemos concluir que C é autossemelhante? Olhe bem de perto o intervalo 0 até 1/3, que restou após o primeiro estágio. Se examinarmos essa porção de C com um microscópio,
e ampliarmos com um fator de 3 vezes, o que veremos será uma réplica exata de C. A essa figura autossemelhante denominamos de fractal.